Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estou aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para essa quarta-feira. Pois é, eu falei ontem e continua aí por um bom tempo, né? A gente não vai ter Campeonato Brasileiro, né? Série A e também não vamos ter as principais ligas do mundo porque estamos nessa semana aí, na verdade mais do que uma semana de datas de competições da Liga das Nações na Europa e eliminatórias para a Copa do Mundo nos outros continentes. Então, a gente vai começar falando da Série B, e a gente vai falar de mais futebol aí por outras ligas do mundo e do tênis também. Essas são as dicas que a gente vai trazer para você. Nada melhor do que já mostrar nosso site aqui, parceiro, né? O VBet está com a gente desde a semana passada. O VBet é um site muito já estabelecido, né? Pela Europa, pelo Mediterrâneo ali, né? E pela América Latina, tá? O VBet já é um site antigo, um site muito grande e de confiança. Olha que legal, o VBet mostra a posição dos times na tabela, aqui os pontos e um retrospecto ali, ó. Você vê que o Vila Nova tem 3 vitórias, 2 derrotas, né? E o CRB 4 derrotas e um empate, nenhuma vitória nas últimas 5 partidas. E então a gente tem esse retrato aqui, um resuminho aqui no VBet, mostrando as 5 últimas partidas e a posição na tabela do campeonato, tá bom? Então o Vila Nova, gente, está entre os 4 melhores aí na Série B, ou seja, se terminar a competição entre os 4, sobe para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? E o CRB é justamente o oposto, né? Tá na 16ª colocação, está escapando por uma vaga aí do rebaixamento para a terceira divisão, para a Série C, né? Quem vai cair vai ser o 17º colocado, 18º, 19º e o 20º colocado. O CRB então está correndo risco, tá bom? Essa é a visão que a gente tem aqui no VBet. Nosso especialista manda uma análise que confirma, claro, o Vila Nova está fazendo uma ótima Série B, né? Tem um ótimo retrospecto jogando em casa, como vai ser essa partida, né? Vila Nova recebe o CRB, tem 9 vitórias e 3 empates essa temporada, né? Pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Não perdeu nenhuma vez jogando em casa o Vila Nova. Já o CRB tem o pior retrospecto de toda a competição quando é o visitante, né? São 4 pontos conquistados em 11 jogos. 4 empates e 7 derrotas, tá? Então o CRB nunca ganhou esse ano como visitante e o Vila Nova nunca perdeu, tá bom? Dito isso, fica fácil escolher uma entrada aqui, né? A gente vai na vitória do Vila Nova, tá bom? Vitória do Vila Nova, olha aqui, gente, tá pagando 1,98. É, 1,98, ou seja, quase 2,0, ou seja, quase 2 vezes o valor que você colocar. Ah, eu coloquei R$ 20, né? Você ganharia quase R$ 40, né? Vai ganhar aí uns 38, R$ 39, uns quebrados, porque o valor tá quebradinho, 1,98, mas é quase o dobro que você vai ganhar se o Vila Nova vencer, tá bom? Essa é a nossa dica principal. Para você que não quer se arriscar tanto, tem uma outra dica, que é o empate anula aposta, o draw no bet. Olha aqui, ó, 1,35, gente. Essa daqui é o seguinte, se o Vila Nova vencer, a gente ganha, só que você não vai ganhar 1,98, você vai ganhar só 1,35, é bem menos. Mas, caso dê uma zebra e ocorra aí um empate, você também não perde, porque lá no 1,98 você ia perder, né? Aqui você não perde, o site devolve o dinheiro para você. Você não ganha nem perde no caso de empate, por isso que chama empate anula a aposta. E se o CRB ganhar? Bom, se o CRB ganhar, você perde tanto no draw no bet quanto você perderia no resultado, né? Mas lembrando, o CRB não ganhou esse ano inteiro ainda fora de casa e o Vila Nova não perdeu esse ano inteiro dentro de casa. Por isso que é bem seguro esse draw no bet aqui, o empate anula a aposta, tá? Mas se você quiser ir direto na vitória, tá pagando muito. Eu acho que vale aí esse risco, tá? O Vila Nova tende a ganhar esse jogo contra o CRB. E daí, vamos começar a falar então sobre os jogos de seleções, né? A gente tem um amistoso para falar primeiro, e é um amistoso bem peculiar, né? Vamos procurar aqui os amistosos de seleções. Se a gente vai achar aqui, cara. Tem que ir na aba Mundo. Onde que eu vou achar aqui? Achei aqui, amistosos de seleções. Tá aqui. Gibraltar contra Andorra. Pois é, dois dos
piores times aí da Europa, né? Gibraltar, que é um território, e Andorra. Olha só o retrospecto. Andorra aqui, ó, perdeu, empatou. Gibraltar empatou e perdeu. Os caras não tem nem mais jogo aqui para como estatística aí desses dois times. E por que que nosso especialista escolheu esse jogo? Vamos ler a análise aqui, né? Como eu falei, os principais campeonatos param por causa dessa temporada, esse calendário aí de seleções, ou seja, eliminatórias para a Copa e Liga das Nações. E Gibraltar e Andorra não faz parte de nenhum, né? Não tem nível nem para estar nas eliminatórias nem na Liga das Nações. A maioria dos jogos de seleções começa na quinta ou sexta-feira, tá bom? As seleções vai ter jogo da Argentina, vai ter jogo do Brasil, e aí a gente vai ter essas dicas. Mas a gente vai começar com esse amistoso entre duas seleções que estão entre as piores seleções do futebol europeu, tá bom? O time de Andorra não ganha uma partida, tô contando aqui, há 17 jogos, tá? São 4 empates e 13 derrotas nos últimos 17 jogos, né? Nos últimos 9 jogos que disputou, Andorra marcou apenas um gol contra a África do Sul no amistoso também. Gibraltar também não vence há 14 jogos, né? Tem um empate e 13 derrotas, é pior ainda do que Andorra. Fica como curiosidade o fato de que eu já estive em Gibraltar, né? Eu já estive em Gibraltar, é um território, na verdade, bem pequeno, né? Praticamente uma montanha ali, só um morro, né? O último gol que Gibraltar marcou também foi há 14 jogos, né? Foi há mais de 14 jogos, né? Foi em 2022, num amistoso, sabe contra quem? Contra Andorra. O último gol marcado por Gibraltar foi num amistoso justamente contra Andorra. E sabe quanto foi esse jogo? Foi 1-0. Pois é, jogo de baixíssimo nível. Os dois times aí são muito ruins, né? Não tem ataque. Provavelmente os jogadores são amadores. Bobear, a gente jogaria melhor que eles, né? Deve ser o padeiro ali de Andorra, o chaveiro de Gibraltar. Então a gente acredita num jogo com poucos gols. Vamos dar uma olhada como que tá pagando aí a opção de menos que 2,5 gols. Aqui, ó, total de gols, ó. Abaixo de 2,5 gols, tá pagando 1,40, gente. 1,40 para ter 2 gols ou menos no jogo, né? Se tiver 0 gols, 1 gol ou 2 gols, a gente ganha essa aposta. Vai ser um jogo de baixíssimo nível, a gente espera então um jogo de poucos gols. A outra dica é a gente vai colocar um handicapzinho aí a favor de Gibraltar. Pois é, né? Gibraltar ganhou a última vez contra Andorra de 1-0, dessa vez vai jogar em casa de novo, né? Então a gente vai no handicap a favor de Gibraltar. Pode ser o dupla chance também aqui, ó, dupla chance, ó. Gibraltar ou empate, pagando 1,60. Se terminar 0-0 ou 1-0, 1-1 aí para Gibraltar, a gente ganha 1,60 quase, na verdade 1,59. Essa vai ser a dica, tá bom? Mesma coisa que você colocar o handicap de 0,5 aí para Gibraltar, vamos no dupla chance pagando 1,59. Combinado? Fica então essa daí para a gente dizer que já apostamos numa partida entre Gibraltar e Andorra. Tem outro amistoso que apareceu aqui, vocês devem ter notado, né? Malásia e Filipinas. Malásia e Filipinas, apesar também de serem dois times ruins, né? Tem aí, vamos dizer, um favorito maior, que é Malásia, né? A Malásia é um time bem superior aí ao time da Filipinas, e entra como favorito, ainda mais jogando em casa. Uma coisa que chamou a atenção dos nossos especialistas, analisando esse jogo, é que esses dois times aí se enfrentaram já 5 vezes, tá? Na história. Todos esses jogos tiveram 2 gols ou menos. A partida mais recente foi uma vitória da Malásia por 2-0, tá bom? Antes disso, tivemos 3 empates de 0-0 e um empate de 1-1. Por isso, né, e pelo jeito como esses dois times jogam, mal, muito mal, com poucos gols, a gente acredita numa partida também para poucos gols. Vamos dar uma olhada aqui, ó, como que tá pagando esse Malásia e Filipinas, olha, abaixo de 2,5 gols, tá pagando bastante, ó, 1,96, né? Pra gente não arriscar, acho que vale a pena esse abaixo de 3 gols, tá vendo? 1,55 para ter 2 gols ou menos, tá? Mas é mais seguro o 3 do que o 2,5, porque se acabar tendo 3 gols, a gente não perde essa aposta, o dinheiro é devolvido pelo site. Então, a dica é menos de 3 gols
entre Malásia e Filipinas. A outra dica é vitória da Malásia, tá bom? 1,67 Malásia jogando em casa, tem aí um pouco mais de favoritismo, a gente vai nessa vitória da Malásia, mas eu acho que vale mais a pena você ficar só no abaixo de 3 gols, viu? É menos arriscado. Vamos dar uma olhada agora em jogos que valem alguma coisa, né? Não vamos sair um pouco dos amistosos. Vamos para o Chile, né? A gente já passeou pelo Chile no passado e nós vamos dar uma olhada aqui, porque tem Copa do Chile rolando, né? Vamos então abrir aqui, ó, Copa do Chile. A gente vai pegar esse jogo aqui, ó, o Deportivo Iquique contra o Coquimbo Unido, tá bom? É o jogo de ida nas quartas de final da Copa do Chile. É um jogo que tem ida e volta, um mata-mata eliminatório. Iquique jogando em casa esse jogo de ida e promete ser um dos jogos mais equilibrados nessa fase de quartas de final da Copa do Chile. O Iquique é o 5º colocado do campeonato chileno, né? E o Coquimbo é o 4º colocado, ou seja, times muito bem parecidos, de nível técnico similar, pelo menos nessa temporada estão indo aí mais ou menos na mesma situação. Apesar de estar na 4ª colocação, o Coquimbo Unido não vem numa boa fase recente, né? 7 jogos sem vitória, são 5 derrotas e 2 empates do Coquimbo Unido. Já o Iquique vem de uma vitória e um empate. Como joga em casa e tem um ótimo retrospecto jogando em casa, a gente acredita que vale a pena a gente apostar para o lado do Iquique, tá bom? Para não se arriscar em classificar ou vitória, vamos no empate, anula a aposta, tá bom? Então aqui, ó, Deportivo Iquique para draw no bet, ou seja, empate, anula a aposta. Se o Iquique vencer, a gente ganha, né, multiplicado por 1,57 o valor apostado. Se houver empate, a gente não ganha nem perde, pelo menos não perde, o site devolve esse dinheiro, tá bom? Então, vamos torcer para o Iquique, essa é a dica e a única dica para essa partida. Vamos dar uma olhada também no campeonato venezuelano. Pois é, né? A gente está indo para essas ligas obscuras aí, porque não tem nenhum outro jogo rolando nesses dias que os times estão, né? Os jogadores estão viajando para jogar pelas suas seleções, que começam na quinta-feira, os jogos de seleções. Então vamos dar uma olhada na Venezuela. Pois é, grande Venezuela, em futebol venezuelano. Temos aqui o Zuliano contra o Monagas. É esse jogo que a gente vai ver? Deixa eu ver se é isso aqui. É, o Raio Zuliano contra o Monagas, tá bom? Tá aqui, ó. Raio Zuliano contra Monagas. Você vê que o Zuliano está na 3ª colocação, você vê o retrospecto aqui, e o Monagas está na 8ª colocação, e o seu retrospecto aqui. O Monagas é um pouco favorito, na verdade, o Monagas é um pouco favorito, mesmo jogando fora de casa, tá bom? Está pior colocado, e a gente vai entender o que está acontecendo aqui com a análise do nosso especialista, né? Na verdade, é o torneio de encerramento do campeonato venezuelano, que tem o torneio abertura e o torneio encerramento, né? No torneio de abertura, o campeão foi o Carabobo. O Raio Zuliano foi muito mal no torneio de abertura, terminou na penúltima colocação, né, com 7 pontos. O Monagas foi o 10º, com 19 pontos. O Monagas foi muito melhor. Nenhum desses dois times conseguiu avançar para a fase final, tá bom? Já neste torneio de encerramento, o Raio Zuliano está vindo bem, né? Está aí bem colocado, tem 4 vitórias, 1 empate em 6 jogos, né? Perdeu somente uma partida. Isso no campeonato de encerramento, tá bom? O Monagas está pior com 8 pontos. São 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Apesar do Raio Zuliano estar numa melhor fase, como a gente viu no retrospecto, o Monagas é um time melhor no papel e entra como favorito, né? Como a gente mostrou ali no site do VBET. A tendência, de qualquer forma, é um jogo equilibrado. Por isso, a gente não vai se meter em resultado, a gente vai apostar aí em mais gols do que a linha proposta, ou pelo menos perto disso. Por quê? Os dois times têm média boa de gols, né? Médias acima de 2 gols por jogo. O Raio Zuliano tem uma média de 2,2 gols por partida e o Monagas 2,5, 2 gols e meio por partida.
No torneio de abertura, o Raio Zuliano foi o time que terminou com a média mais alta em todo o campeonato, 3 gols por jogo. E o Monagas terminou com a terceira maior média, né, de 2,8 gols por jogo. O campeonato venezuelano não é uma liga que tem muitos gols, por isso o site de apostas coloca aí um número baixo e vale a pena a gente tirar aí vantagem dessa informação e apostar aqui em acima de gols, tá bom? Então, a gente vai no acima de 2 gols e meio. Vamos dar uma olhada, é isso aqui, ó. Acima de 2 gols e meio, tá aqui, tá? Aqui é abaixo e aqui é acima, tá? Tá muito alto, né, gente? 2,07, né, para ter 3 gols. A gente não precisa se arriscar assim, então, nós vamos aqui olhando o VBET, vamos apostar na mais segura, acima de 2 gols, né? Acima de 2 gols já paga 1,57, quase 1,60. Lembrando, se acabar só tendo 2 gols, a gente não perde essa aposta, o site devolve para a gente. Aqui no 2,5 a gente perderia, né? Teria que ter 3 gols com certeza. Então, vale a pena aqui, 1,57, a gente ir no mais de 2 gols na partida, tá bom? Se você pegar os últimos jogos entre esses dois times, os dois últimos jogos, eles dois tiveram 3 gols, tá? O último foi 2-1 para o Monagas e antes disso foi 3-1 para o Raio Zuliano, ou seja, 3 gols e 4 gols. Então, a gente acredita que vai bater esse acima de 2 gols nessa partidaça na Venezuela, né? Tão boa que a gente vai para mais um, né? Caracas contra Puerto Cabello, né? Então, vamos ver aqui, ó, Caracas contra o Puerto Cabello, Academia Puerto Cabello. Olha só, Caracas na 9ª colocação, Puerto Cabello na 12ª, um time pior que o outro, né? Olha só aqui, ó, o Puerto Cabello não ganhou nenhuma partida, tem 2 empates e o Caracas tem ainda pelo menos algumas vitórias aí nessa temporada. O Caracas terminou o torneio de abertura na 11ª colocação, são 14 times, tá? Então, terminou em 11º de 14. Já o Puerto Cabello foi o 7º e avançou para a fase final e acabou ficando na 3ª colocação do seu grupo, tá? Que foi vencido pelo Carabobo, que acabou sendo campeão. Então, o Caracas numa pior aí, né? Mas é o mandante aqui desse jogo, né? Esse torneio atual, torneio de encerramento, o Puerto Cabello não está vindo bem, né? Nenhuma vitória ainda, como a gente mostrou, 2 empates. Foram 6 jogos já, 2 pontos ganhos nesses 2 empates aí. E o Caracas com 8 pontos. No torneio de abertura, esses dois times tiveram uma média baixa de gols. Então, é o contrário daquele outro jogo que a gente acabou de analisar. O Caracas teve uma média de 1,8, né? Foi a segunda pior de todo o campeonato. E o Puerto Cabello de uma média de 2, tá bom? Eles estão um pouquinho melhor nesse torneio atual, né? O Caracas vem com uma média de 2,3 gols. E o Puerto Cabello de uma média de 2 gols. Por isso, a expectativa são poucos gols. Nos últimos 4 jogos entre esses dois times, todos esses jogos tiveram 2 gols ou menos. Por isso, a gente vai nessa dica abaixo de 2 gols e meio, tá bom? Então, aqui, ó, total de gols, menos de 2 gols e meio, pagando 1,50, tá bom? Você pode pegar essa aposta, todas essas apostas aí de 1,40 e 1,50 e apostar só ela, tá? Não faz muita combinada, não. No máximo, você pega aí uma bem de 1,30, uma mais segura e mistura com a de 1,50, tá bom? Para não se arriscar em duplas ou triplas muito arriscadas, tá bom? Pode apostar simples ou no máximo uma dupla mais tranquila. Fica a dica, então, abaixo de 2 gols e meio aí nessa partida, tá? A gente encerra o futebol aqui e a gente vai para o tênis, tá bom? Vamos pegar o jogo de uma brasileira. A gente vai falar bastante de tênis agora e nós vamos pegar o WTA de Montreux. Pois é, né? Tá acontecendo o US Open, a segunda semana desse Grand Slam. E temos outros torneios menores acontecendo em paralelo, onde as jogadoras que estão acima, vamos dizer, pior ranqueadas, né, do que as 100 primeiras do mundo, podem entrar para tentar melhorar o seu ranking. E é o caso da brasileira Laura Pigossi, que está jogando em Montreux. Tá? É a segunda rodada de Montreux, então vamos ver se a gente acha essa partida aqui. Vamos tirar o futebol, vamos para o tênis. E eu preciso achar essas partidas aqui de Montreux. Tá aqui.
você tem que ir por país aqui no VBET, tá? Então eu fui para a Suíça, né? Montreux fica na Suíça, e é uma quadra de saibro. A gente escolhe aqui Montreux e acha aqui, ó, Laura Pigossi contra a Irina Camelia Begu, tá bom? Tá aqui na sua tela. A Irina Camelia Begu é da Romênia, tá bom? O duelo, então, entre a romena, que é mais velha, ela é uma jogadora já experiente, de 34 anos, que está na posição número 130 do mundo, tá? Mas ela já chegou a ficar muito bem na carreira. Em 2016, ela chegou a ficar em 22 do mundo, ou seja, 22ª ranqueada no mundo. Hoje ela está na posição de 130. Ela enfrenta a Laura Pigossi, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em duplas, né, junto com a Luisa Stefani. Hoje, a Luisa Pigossi ocupa a posição de número 141 do ranking mundial. Então, é a brasileira no número 141 contra a romena número 130. A Begu ganhou os outros 2 jogos que elas já tiveram se enfrentando, né? A última partida, a romena ganhou por 2-0, que foi no saibro em Montreux também, né? Por mais que não venha no seu auge, já com idade mais avançada, a romena é uma jogadora mais sólida e consolidada, entra como favorita. Você vê aqui nas odds, né, vitória da Begu tá 1.16, ou seja, entra muito favorita, né? Quase já não vale a pena apostar nela. Por isso, a nossa aposta vai ser para ela ganhar por 2-0 essa partida contra a brasileira. Você vai falar, poxa, mas você está apostando que a brasileira vai perder sem ganhar nenhum set? Gente, aqui não é para apostar por torcida ou por coração, né? Laura Pigossi, torcemos muito para ela, mas Irina deve vencer aí por 2-0, tá? Como que você acha essa aposta? Depende do site que você usa. Olha aqui, ó, sets totais, né, ou handicap dos sets. A gente pode ir aqui, por exemplo, ó, handicap dos sets e Irina para ganhar por menos 1,5, ou seja, ela não pode perder nenhum set para a brasileira. Então, essa é a aposta aqui no VBET. Irina Camelia Begu, handicap menos 1,7,5, paga 1,49, quase 1,50, tá bom? Tem alguns sites que você vai escolher, vai ter a opção assim, resultado exato, 2-0 para a jogadora Begu, né? Irina Camelia Begu. Aí você pode pôr 2-0, que é a mesma aposta do que esse menos 1,5, tá bom? Se a Laura Pigossi vencer um set, a gente perde essa aposta, tá? Ela não pode nem ganhar o jogo e nem ganhar nenhum set. A gente acredita que isso deve ocorrer, tá? A vitória da Begu, mesmo que seja por 2-1, paga muito pouco. A gente viu ali 1,19, não vale nem a pena arriscar aí. 1,16, né? Não vale nem a pena arriscar nessa aposta. Vamos então para mais tênis. A gente tem o US Open, como a gente estava falando. Vamos então para o US Open, que já tem aí grandes partidas. A gente vai falar de uma delas agora, né? Daniil Medvedev contra o Jannik Sinner. Então, deixa eu abrir aqui, ó, US Open masculino. Tá aqui, ó. Jannik Sinner contra Daniil Medvedev, né? Aparece o Jannik Sinner como primeiro jogador, então você fica sempre esperto para não apostar do lado errado, né? Jannik Sinner contra Medvedev, né? Esses tenistas já se enfrentaram bastante em suas carreiras, né? 12 vezes. E tem uma curiosidade neste duelo, né? Uma vez que o Medvedev venceu os 6 primeiros, né? Eles jogaram 12 vezes na vida, bastante. O Medvedev ganhou os 6 primeiros. E o Sinner ganhou os 5 próximos, mas o Medvedev ganhou o último, né, que foi justamente nas quartas de final do último Grand Slam em Wimbledon, que é uma quadra de grama, né? Foi um jogo memorável aí de 5 sets. Então, tem um histórico aí do Medvedev vencendo 6 partidas, depois o Jannik Sinner ganhou as outras 5 e a última foi vencida pelo Medvedev num jogo difícil, tá bom? Vale lembrar que eles também fizeram a final do Australian Open este ano, com vitória do Sinner em 5 sets também. Dos 4 Grand Slams, eles nunca se enfrentaram apenas em Roland Garros, uma quadra de saibro. No resto, eles sempre se cruzaram, tá bom? Medvedev e Sinner perderam apenas um set até agora em Nova York. Ambos foram no jogo de estreia. Depois, eles ganharam todos os jogos de 3-0. Então, esse tem tudo para ser
um jogão entre eles, muito disputado, o jogo mais interessante, talvez, dessa rodada. Tem uma opção muito interessante nesse jogo, que é para a partida ter pelo menos um tie break, tá bom? A gente vai dar essa dica, ou também, como a gente viu, de termos muitos sets. Vamos procurar aqui o que o VBet oferece, né? Vamos olhar todos os mercados, né? Olha aqui, ó. Vamos ver o tie break que a gente falou. A gente pode apostar em aces, handicap de aces, quebra de saques, primeira quebra de saque, total de quebra de saques. Precisa ver se eu acho o tie break. Aqui, ó, total de tie breaks da partida, aqui, ó. Mais de meio, ou seja, para ter pelo menos um tie break ou não, né? A gente acredita que sim. Gente, paga bastante, 1,73. Tá, não é uma aposta fácil, né? Precisa chegar no tie break em um dos sets. Mas a gente acha que vale a pena, porque vai ser um jogão, tá bom? Então, essa é a primeira dica. Acima de meio tie break, ou seja, para ter pelo menos um tie break no jogo. Vamos dar uma olhada como que tá a sets totais, né? Para ter mais do que 3 sets e meio. Eu já gosto muito dessa aposta. Olha, na casa do 1,50, que é aquele lugar que a gente gosta de dar dica, 1,47 para ter 4 sets ou mais. Ou seja, ninguém ganha de 3-0 esse jogo, né? Nem o Sinner e nem o Medvedev. Né? Se os dois ganharem um set cada, a gente já ganha essa aposta, porque vai ser aí 3-1 ou 3-2 para algum dos jogadores. Então, acima de 3 sets e meio, pagando 1,47, ótima dica que a gente pega aqui também. Vamos dar uma olhada no outro jogo, que é o Jack Draper, né? O britânico contra o Alex de Minaur. Vamos ver como que tá aqui. Eu vou voltar. Tá aqui, Jack Draper contra o Alex de Minaur. Vamos ver qual que é a análise do nosso especialista no tênis, né? O Jack Draper é um britânico de 22 anos que está jogando o torneio dos seus sonhos, né? Tudo dando muito certo. Ele não perdeu nenhum set por enquanto, hein? Já está chegando no final da competição, né? Já o Alex de Minaur está também no melhor ano da sua carreira e chegando em mais uma quarta de final de Grand Slam, né? O Jack Draper é canhoto, tem dominado o jogo de fundo de quadra, tá? Mas vai pegar aqui o Alex de Minaur, que é um jogador que gosta muito de correr, alongar os pontos, né? Pontos longos, demorados, e vai ser um desafio maior para o Jack Draper, tá? O nosso especialista acha difícil qualquer jogador aqui também vencer por 3-0, parecido com o que a gente falou do jogo anterior, né? Eles já se enfrentaram 3 vezes na carreira e foram 3 vitórias do de Minaur. O Jack Draper nunca conseguiu ganhar dele, tá? Mas nenhuma delas foi em sets diretos. Todas elas, cada um ganhou pelo menos um set. Quer dizer, ou seja, o Jack Draper ganhou pelo menos um set e não perdeu de 0, tá bom? Então, a dica também é para esse jogo ter acima de 3 sets e meio. Vamos ver quanto está pagando aqui, ó. Totais de 7, né? Acima de 3,5, quase o mesmo valor, né? Pagava 1,47 na outra partida, pagar 1,48 nessa partida. Duas ótimas apostas para você fazer sozinho, tá? Se quiser combinar, cuidado, hein? Combina com uma coisa mais segura aí, de casa de 1,20, 1,30 no máximo. Mas são 2 grandes jogos que devem ter mais sets, ninguém deve ganhar de 3-0 aí, tá bom? Para fechar, vamos para um jogo feminino e da brasileira, né? Da Bia Haddad Maia. Vamos então procurar aqui, ó, US Open, a gente vai para o feminino e procura, olha só, a Bia Haddad Maia enfrentando a Karolina Muchova, né? A tcheca Muchova é uma pedra no sapato da brasileira, né, que nunca conseguiu vencer a Karolina Muchova. No confronto direto já são 3 jogos, sempre com vitória da tcheca. As duas tenistas já foram top 10 do mundo, mas se encontram em momentos distintos hoje em dia, né? Depois de oscilar muito, a brasileira fez uma final na última semana e agora chega pela primeira vez nas quartas do US Open. Primeira vez que ela consegue chegar assim longe no US Open. Já a Karolina Muchova fez um ótimo Grand Slam, não perdeu nenhum set, tá bom? No jogo das oitavas de final, ela só perdeu 5
pontos nos seus games de saque. Enquanto ela estava sacando, ela só perdeu 5 pontos contra a italiana Jasmine Paolini, né? Que foi finalista dos últimos 2 grandes slams. Jasmine Paolini, que tem vindo muito bem, foi aí completamente aniquilada pela Karolina Muchova. Então, mais uma vez, né, infelizmente, a gente vai apostar contra uma brasileira e a gente vai na vitória da Karolina Muchova. Tá pagando 1,40, tá bom? Ótimas odds também. A Bia nunca venceu a Muchova e acreditamos que não vai vencer agora também. Então, Karolina Muchova para vencer essa partida, 1,40. Gente, até que por uma semana com poucos jogos, a gente achou bastante dica para vocês, né? Vocês aproveitem isso daí, porque não é sempre assim, tá bom? No tênis e no futebol, em várias ligas do mundo, tá bom? Se você quiser mais dicas, a gente está colocando algumas devido ao horário tardio, quando saem esses jogos, apenas nas redes sociais, tá? Apenas no Instagram. Então, se você tem conta no Instagram, segue a gente lá, é @BetBoxTV. Segue o nosso canal e também se inscreve no YouTube, @BetBoxTV no YouTube também. Tá bom? Amanhã eu volto com mais dicas. Vou esperar vocês. Tchau, tchau.